Olá, eu sou Carlos Murtê e venho hoje conversar com vocês a respeito de um projeto de integração de metodologias ativas. Foi um caso de desenvolvimento de competência de formação profissional no ensino médio que aconteceu em 2002. Nessa conversa que eu terei com vocês, eu vou falar de 2 ciclos completos e consecutivos de aprendizagem baseada em projetos, em que a gente teve como consequências algumas coisas interessantes, por exemplo, como premiação na Agência Nacional de Águas em 2008, um reconhecimento internacional, tivemos, além disso, uma destacada performance dos estudantes de ensino médio e primeiro lugar no Enem do Estado de São Paulo. Bom, além disso, na continuidade da minha fala, eu vou falar da transição de um modelo de metodologias ativas de uma estrutura tradicional para aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por pares e sala de aula invertida. Algumas abordagens educacionais serão tratadas como mapa e perfil de competência, mapas conceituais, uso de portfólio, avaliação dialógica e critério referenciado. Bom, além disso, vamos fazer uma abordagem na formação docente em prática, em que a gente vai tratar da aprendizagem expansiva, que é um modelo finlandês, vamos falar de aprendizagem baseada em casos, aprendizagem baseada em problemas e projetos, aprendizagem para o trabalho, uma abordagem de narrativas também. Bom, esse caso aconteceu numa escola de ensino médio que foi construída pela Embraer. A Embraer, uma empresa que fabrica avião, convidou o Pitágoras e o Pitágoras me convidou para poder ser um dos coordenadores da área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. E na conversa eles falaram, olha, nós precisamos de... nós pegamos alunos, vamos selecionar alunos das escolas públicas do Vale do Paraíba, fazer uma escola de boa qualidade, nós sabemos fazer avião. Quem sabe fazer educação são vocês. O que a gente quer é que os estudantes que entrem aqui entrem de uma forma para as universidades públicas do Brasil. Uma proposta bastante interessante e a gente começou a desenvolver um trabalho que eu chamo de a gente fritar o peixe e olhar para o gato. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente tinha a responsabilidade de trabalhar com os processos de desenvolver a aprendizagem, a gente tinha muita intenção de fazer muitas inovações e acreditava nessas potencialidades de inovação para poder fazer uma formação vigorosa que não se restringisse apenas à avaliação dos vestibulares, mas que a gente também formasse um conjunto vigoroso de competências e habilidades e atitudes junto com esses alunos. Esses alunos todos de escolas públicas faziam até a 8ª série e iam para esse colégio. Bom, a primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram lá foi que a gente chegou e sentou e começamos a pensar e conversar com eles como é que nós podemos conviver aqui, fazer um acordo de convivência. Esse primeiro movimento de não trazer por via top-down, para a gente dialogar como é que a gente gostaria de trabalhar e quais eram os critérios necessários, nos parece que foi muito importante para que a gente pudesse, inclusive, lidar com os poucos casos de problemas de disciplina que a gente teve nessa história que eu vou contar. Porque as pessoas tinham alguns problemas e a gente mesmo criou as formas, quais seriam as consequências de algum ato que transgredisse essas normas cotidianas. Começamos logo de início ouvindo-os muito, dialogando com os estudantes. Um outro passo que eu considero muito importante também foi que a gente convidou logo de início esses meninos a falarem sobre as suas aptidões, sobre as suas afinidades, sobre os seus interesses. O que a gente tem como premissa em termos educacionais é que as pessoas são diferentes. As pessoas têm afinidades, têm interesses, aprendem de formas diferentes. E a gente tem uma tradição educacional em que existe um conteúdo
que se constitui como um alvo onde todos os esforços são mobilizados no sentido de alcançar esse conteúdo. E por vezes nesse processo a gente deixa para trás uma série de desempenhos, de competências, de habilidades que poderiam estar sendo construídos, mas que se perdem em torno de um foco muito exclusivo em termos de conteúdo. E a nossa proposta de construir oficinas a partir das suas afinidades, dos seus interesses, ela tentou mudar essa lógica, acessar a diversidade. E a gente teve muitas pessoas, muitos estudantes que fizeram proposições para a gente de como é que eles fariam essas oficinas, como é que elas funcionariam, fizeram propostas pedagógicas, e foi um conjunto delas, um conjunto que meninas que fizeram atividades de dança, origami, mas o que era mais importante naquele momento? Era a decisão. Eles começaram logo de início a terem a oportunidade de escolher, de fazer escolhas e a se reconhecerem. E aquelas pessoas que tinham alguma contribuição a mais a dar, essas pessoas, elas faziam as suas proposições. E isso foi mudando, essas oficinas iam se transformando, completavam seus ciclos, novamente eles se realocavam e nesse processo se reconhecendo. É importante destacar que essa escola era uma escola de horário integral, o que de alguma forma não é uma característica que por esse fato diminua as possibilidades do desenvolvimento que nós tivemos pelo fato de um outro ambiente escolar não ser de horário integral. Bom, criamos então esse projeto chamado Afinado, porque a gente acessava as afinidades. E essa história eu vou começar a contar, que foi uma das propostas que eu fiz de criar um grupo de ciências, um grupo que era meio open science, porque não era nenhum interesse fazer uma rigorosidade da metodologia científica, mas o que a gente queria era trazer as pessoas que tinham, os adolescentes, que tinham os seus interesses, e a gente criar movimentos que pudessem se utilizar das ferramentas da ciência. Num polo tecnológico, onde tem ITA, onde tem toda essa tecnologia aeroespacial, muitos tinham esse interesse de continuar desenvolvendo nisso. Mas o que aconteceu é que uma proposta de uma das estudantes foi a que mobilizou mais a todos. Ela falou: vamos fazer o seguinte, a minha proposta é vamos despoluir o ribeirão que passa em São José dos Campos, o Ribeirão Vidoca. Era eu que ia dizer que essa proposta não deveria acontecer. E começamos a perguntar, bom, mas para a gente poder começar a despoluir esse rio, o que a gente precisa de fazer? Eles falaram, bom, nós temos que conhecer. E foi esse movimento. Para poder conhecer, a gente tem que ir até o rio, o que nós temos que fazer? Temos que fazer pedidos, temos que solicitar transporte, e eles mesmos se mobilizando em torno disso. Dando continuidade, nós fizemos eles buscaram os mapas, identificaram diferentes pontos dos rios, conversaram, foram até as instituições onde eles poderiam ter os mapas. Em 2002 a gente não tinha facilidades do Google Earth, e continuamente a gente começou a entender, e fomos para esse rio, e as pessoas os estudantes começaram a dialogar com o rio, a dialogar por um conjunto de aspectos. Fizeram entrevista com a população, começaram a fazer a medida da vazão em diferentes pontos com o uso de uma laranja, pegando a sua velocidade em metros por segundo e multiplicando pela área da calha em metros quadrados e obtendo fluxo em metros por segundo. Mediram o oxigênio dissolvido, pH, e fizeram coleta de materiais sob as pedras, enfim, um conjunto muito grande de coleta de dados, mediado por mim e, nesse momento ainda, por estagiários. E esses estagiários, ao longo do percurso desse projeto que eu vou narrar até agora, eles são muito importantes e, para mim, eles são uma informação bem legal para as instituições.
tanto estagiários como monitores, eles têm sido aquelas pessoas que têm aprendido o trabalho do professor nas suas disciplinas. A gente tinha estagiários nas áreas de ciências da natureza, mas esses estagiários, a gente começou a trabalhar com ele por essa perspectiva interdisciplinar. E eles começaram a se tornar interconectores das diferentes disciplinas. E ajudaram muito os estudantes a construírem esse processo, esse envolvimento, toda essa conexão. O tempo se passou, os anos foram se ampliando, e aí o que aconteceu? Aconteceu que nós conseguimos propor uma solução. E a solução encontrada, diferentemente da despoluição do rio, foi de fazer uma proposta de reflorestamento de uma das nascentes desse rio. O movimento aconteceu de convite para a prefeitura, de convite para as empresas, que eles mesmos organizaram todos, eles mesmos ligaram, fizeram toda essa movimentação, e nós fizemos esse primeiro reflorestamento. Diante da qualidade do trabalho que aconteceu, e especialmente de todo o aprofundamento, eles fizeram manuais de reflorestamento em que continham as diferentes árvores, as espécies mais adaptáveis, tudo isso fazendo uma interface muito importante com todas as disciplinas que eles estavam estudando. Eles faziam e começavam a buscar o diálogo com os professores e começaram a seduzir os professores para entrar para essa perspectiva interdisciplinar que estava acontecendo dentro das oficinas. Então, um dos movimentos, ele emergiu a partir dessa conexão que os estudantes que trabalhavam com uma perspectiva interdisciplinar começaram no diálogo com os professores de uma tradição disciplinar. Esse movimento deu origem a uma proposta que em conjunto nós construímos para que outras escolas da região do Vale do Paraíba, escolas públicas, também passassem por esse mesmo processo. E quando eles passaram por esse processo, como é que foi? A gente criou uma imersão no Parque da Cidade, onde a gente fez vários ciclos, onde eles compreenderam todo esse diálogo que os nossos estudantes haviam feito com o Rio, em um movimento mais condensado. Esse projeto gerou uma série de possibilidades. A gente tinha um produto de valor que era de interesse social, que era multiplicável, de elevado impacto socioambiental. Então essa multiplicação ela foi muito, muito promissora. As outras escolas também começaram a fazer um reflorestamento num projeto criado com parceria chamado Revitalização de Nascentes. E me dá muito prazer hoje a gente ver que a partir de toda essa proposta, dessa imersão, dessa aprendizagem compartilhada que aconteceu, fundada em uma aprendizagem baseada em projetos, o que nós conseguimos? Nós conseguimos um processo de revitalização de inúmeras nascentes, como vocês podem ver. Várias nascentes com as fotografias aqui no ano de 2006, 2007 e 2012. Um trabalho muito legal e que envolveu importantes fundamentos das metodologias ativas. Se a gente fizer um resgate dessa narrativa que eu trago desse case, o que a gente percebe é que foram identificados problemas. O problema foi percebido e qual foi a abordagem sobre esse problema. Nós fizemos investigações em campos. Com essas investigações em campos nós trouxemos dados e aprofundamos os estudos, interpretamos esses dados, fizemos proposições de soluções, apresentamos essas soluções, implementamos e de alguma forma foi multiplicada essa solução. E essa solução, ela gerou um novo ciclo. Gerou um novo ciclo que vocês vão entender a partir da perspectiva que a gente trabalhou de forma muito intensa, que foi a transgeracionalidade.
Então, com a pedagogia de projeto, eles fizeram um excelente aprendizado. E ampliaram essa aprendizagem porque no momento em que eles estavam desenvolvendo, investigando, estudando, eles também tiveram a oportunidade de ensinar. Mas a forma que eles ensinaram para os outros estudantes das escolas públicas foi uma aprendizagem dialógica, em que eles se utilizaram das mesmas abordagens que eram feitas com eles, de instigar, de fazer perguntas, de trazer novos ambientes para que os outros estudantes que aprenderam com eles entendessem melhor o processo. Então a gente chegou num nível importante de sofisticação quando a gente fez a conexão entre essas duas abordagens de metodologias ativas, de aprendizagem por projeto e aprendizagem por pares. E a gente conseguiu fortalecer de uma forma vigorosa os aprendizados que ali aconteceram. E o desenvolvimento, especialmente, de uma série de competências ligada à questão da dialogia, ligada à questão do empreendedorismo, de atividades colaborativas, entre muitas outras. Com esse projeto, o que aconteceu? Esse projeto começou a ficar muito disseminado, muito envolvente. Inclusive, é importante eu trazer aqui, esse projeto ele se transformou numa tese de doutorado da Andrea Sandfeld Penido, em que ele traz todos esses relatos que mostram como é que foi todo esse desenvolvimento do início do processo até ele se transformar efetivamente numa dinâmica de trabalho colaborativa e com uma ampliação muito grande que levou à premiação na Agência Nacional de Águas em 2008. Um caso interessante que eu quero ressaltar aqui também é que recentemente eu estava num congresso e ouvi uma pessoa fazendo uma ótima apresentação sobre um processo de reflorestamento que acontecia no Vale do Paraíba. E fui conversar com ela. E descobri que algumas das empresas que lá naquele início participaram desse fórum que nós criamos, que chamava Ver de Novo no Vale, e que esse movimento se transformou em uma atividade chamada Corredores Ecológicos, um site chamado Corredores Ecológicos, e que tem sido disseminado no mundo inteiro, que hoje já plantou mais de 300 mil árvores. Não existe uma conexão linear e direta entre o que a gente fez e esse projeto, especificamente, que a gente saiba não. Mas o que a gente sabe é que quando se cria uma configuração social, uma cultura que começa a ter alguns valores e ter algumas ações, e esse processo ele passa a se disseminar de alguma forma. E eu acredito muito nas conexões invisíveis que aconteceram entre esse projeto que esteve num determinado momento e esse vigoroso processo de reflorestamento que hoje se amplia no Vale do Paraíba. Todo esse movimento que aconteceu das pessoas gerou, como eu disse, uma série de mobilizações. Imprensa e os estudantes que não faziam parte dessa oficina, logo no primeiro ano, começaram a ficar muito interessados. Como é que nós também podemos fazer alguma coisa que altere e que transforme as localidades onde a gente trabalha e faça esse desenvolvimento? E o que acontece é que nós, juntos, construímos um projeto voltado para poder fazer alterações nas localidades onde ele estava. E o melhor lugar para poder trabalhar esse desenvolvimento seria a própria escola. E eu quero fazer um parênteses aqui importante, porque isso se transformou num projeto de toda a escola. De toda a escola, mas para a gente construir um projeto de toda a escola em uma estrutura disciplinar, a gente precisa de alguns movimentos que eu gostaria de fazer alguns detalhes, especialmente no que diz respeito à questão da formação dos professores. Os professores
que lá estavam eram professores que normalmente estavam acostumados com uma abordagem tradicional. Esse primeiro movimento da oficina, que começou a dialogar com os professores e começou a trazer perguntas que estavam fora da zona de conforto, já começou a fazer um movimento muito interessante. Mas a gente tinha um espaço privilegiado nesse local, que eu acredito que é fundamental para o desenvolvimento de quaisquer formações, que eram espaços destinados, remunerados e que, ao meu ver, geram um investimento muito promissor para a instituição. Eu acredito, sim, que investir em espaços para que os professores dialoguem e construam novas metodologias, ele tem um payback muito rápido, porque melhora a qualidade das aulas e melhora a atratividade para os estudantes e assim por diante. Bom, esse espaço de formação dialógica entre os docentes, ele aconteceu naquela época, mas vem fazendo parte hoje de todas as instituições com as quais eu venho trabalhando. Ou seja, a gente começar a fazer um acesso à inteligência coletiva do sistema por meio dos professores. E os professores fazerem vivências de aprendizagem ativa. Porque uma coisa é um professor falar assim, eu tenho que aprender a fazer metodologia ativa e ir lá aplicar com os alunos. Outra coisa é o professor experienciar a sua própria aprendizagem a partir de metodologias ativas. Isso traz uma transformação muito vigorosa, porque ele passa a viver experiências de uma aprendizagem horizontalizada, de uma aprendizagem não verticalizada, de uma aprendizagem dialógica, de uma aprendizagem que acessa a diversidade do sistema, que amplia a sua capacidade de ouvir e que o tira daquela posição de aquele que sabe mais, aquele que entende mais. E eu quero trazer para vocês aqui, nesse breve parênteses, quais são as potencialidades das metodologias ativas para que a gente faça formações entre os professores e, a partir daí, que a gente construa uma formação adequada para que as práticas que ali forem construídas nesse processo de formação passem a ser disseminadas entre os estudantes. Uma delas, que eu quero tratar como uma importante abordagem e que vai ser trazida de uma forma aprofundada nesse congresso pelo Ricardo Kuchenbecker, é a aprendizagem expansiva, que é um modelo finlandês desenvolvido pelo Engström, isso é a equipe. E ele apresenta um conjunto de triângulos que, de alguma forma, nos ajuda a entender, por uma abordagem sistêmica e dialógica, os processos que estão envolvidos em uma transformação do objeto. E qual seria um objeto a ser transformado numa instituição educacional, se não os processos de aprendizagem? E foi na medida desses processos de aprendizagem que eu fiz uma ilustração dos diferentes processos, das diferentes dimensões que o Engström nos ajuda a tratar. Quando a gente pensa num determinado ponto no tempo que a gente deve fazer uma transformação dos processos de aprendizagem, como é que a gente vive? Quais são as regras que estão envolvidas? Quais são as determinações, quais são as diretrizes curriculares nacionais? Como é que funciona o currículo? Como é que funciona o projeto político-pedagógico? Como são as ementas, as avaliações externas? Quando a gente trata desse processo, a gente precisa de olhar também para a comunidade, para o contexto, quem são as comunidades, como é que é a gestão, como são os estudantes, como é que são os avaliadores externos, a família, a própria comunidade. A gente fazer toda essa ampliação, a gente vai chegar num ponto bastante oportuno de fazer a transformação do nosso objeto. A divisão do trabalho, como é que é o nosso modelo disciplinar, como é que é a interação entre os diferentes professores, como é que a estrutura curricular favorece ou não essa inter-relação. Os sujeitos, os docentes, eles têm uma série de atividades pregressas, uma série de instrumentos e artefatos mediadores que possibilitam
uma aprendizagem. Como é que a gente pode aproveitar esse caminho já trilhado pelos professores? Que tecnologias têm sido usadas? Que materiais didáticos? Como é que é essa infraestrutura? Pois bem, quando a gente olha para isso tudo, num determinado momento no tempo, e a gente pensa numa transformação, a gente precisa de pensar em todas essas dimensões e como é que cada uma delas pode ir se modificando para a gente transformar os processos de aprendizagem e alterar os resultados, especialmente bem medidos. Olha, quando a gente faz essa big picture institucional, dialógica, onde uns visitam os pontos cegos dos outros, a gente tem a possibilidade de vivenciar, dos professores vivenciarem novas formas de aprendizagem. E vivenciar novas formas de aprendizagem é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, olha, vamos pensar em uma integração de pequenos grupos, PBL, por exemplo, ou espiral construtivistas, muitas pessoas olham com algum preconceito. Olha, não, pequenos grupos é um problema para a minha instituição, porque gera custo e etc, etc. Mas isso não necessariamente ele precisa de acontecer de uma forma imediata. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente pode usar essas ferramentas de aprendizagem baseada em casos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem para o trabalho, problematização, espiral construtivista, eles têm inúmeras ferramentas para que a gente possa fortalecer o processo de aprendizagem em que os professores eles são mobilizados a apresentar suas vivências, a fazerem buscas, por exemplo, em EAD a partir de uma referência de metodologias ativas. E fazem suas buscas, fazem suas investigações, trazem, compartilham e começam a fazer esse intercâmbio de técnicas e possibilidades. E quando isso acontece, normalmente emergem muitas coisas vigorosas para que eles, já tendo vivenciado uma postura de professor menos verticalizada, de menos detentora do conhecimento completo e menos tão apegado aos seus conteúdos de forma tão consistente, eles começam a valorizar novas formas, por exemplo, narrativas, educação à distância, com metodologias ativas, começam a pensar em perfis de competência. Que competência que eu quero desenvolver junto ao meu estudante para que ele seja um bom egresso, para que ele ocupe qualificadamente no mercado de trabalho algumas atividades, construir mapas de competência que possam nos ajudar a interligar e a fazer temas recursivos que precisam ser tratados durante o desenvolvimento dos projetos ou na solução de problemas, como pensar em mapas de competência, mapas conceituais, aprendizagem por pares, como é que a gente pode fazer esse desenvolvimento quando o professor passa a vivenciar e a entender como é que ele pode disseminar para suas instituições. Esse é um caminho que, quando a gente pega e utiliza-se de uma série dessas ferramentas por um período, a gente fortalece todos esses atributos junto aos professores. E o que acontece? Eu vou fechar o meu parênteses. Eu vou fechar esse parênteses e vou voltar para esse processo que aconteceu nessa escola que eu venho narrando, com os professores já com um desenvolvimento diferente, com muito mais aptidão às atividades interdisciplinares. E uma solução que a gente encontrou, como a gente estava num começo de transformação de uma aprendizagem baseada em conteúdos, em que os conteúdos precisavam de ser totalmente cumpridos ao final do ano, o que a gente fez? Nas conversas surgiu uma proposta que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque ela é muito importante para algumas pessoas que vivem esse momento de transição. A gente construiu um horário em que no planejamento do ano anterior, do primeiro ano, no segundo ano, a gente construiu um horário propício para que todos os estudantes do segundo ano tivessem aulas com os professores que estavam envolvidos nesse projeto. E a gente colocou
as aulas desse projeto em diferentes posições, de tal forma que os professores eles podiam, a cada semana, um horário, eles liberavam todos os estudantes das 5 turmas. E esses estudantes saíam. E eles saíam e a gente construiu uma série de possibilidades deles se integrarem em projetos a partir dos seus interesses, a partir das suas afinidades. E a cada semana era uma aula que era liberada, que era investida para essa atividade. O que acontecia? Cada professor, em 5 semanas, ele investia uma aula por turma para esse processo de atividades interdisciplinares. Com o passar do tempo, a gente teve que ampliar a quantidade de aulas que eram investidas, porque não eram suficientes para um trabalho acompanhado e mediado pelos professores. Mas esse primeiro passo de os estudantes saírem das suas salas de aula e se integrarem aos outros estudantes de outras turmas para poder construírem juntos os projetos e depois voltarem para o seu ambiente, isso foi um primeiro passo importante. E aí o que aconteceu? Aconteceu que várias afinidades foram integradas e, mais importante, eles começaram a fazer gestão de processos dentro da escola. Gestão de processos em que eles começaram a fazer captação de água de chuva, começaram a fazer processos de aquecimento solar, e aí buscaram restos de alimento e trouxeram restos de alimento para poder fazer composteira, minhocário, fizeram horta, e o pessoal que fez a captação de água de chuva criou irrigação por gotejamento, fizeram aquecedores solares para poder fazer o aquecimento dos banheiros, e enfim, foram inúmeros projetos, mais de 20 que foram se desenvolvendo. Até que num determinado momento, esses projetos eles começaram a comercializar os diferentes produtos que eles tinham, e eles comercializavam. O galinheiro vendia ovo, a horta vendia seus produtos, começaram a construir velas repelentes e tudo. E o mais interessante é que, na medida que eles desenvolviam esses projetos, eles eram instigados cada vez mais com perguntas para poder entender a viabilidade do negócio, mas não apenas a viabilidade, mas todos os processos que envolviam a construção daquilo. O minhocário, ele era um processo de mineralização de nutrientes. E como é que essa mineralização de nutrientes era feita? Como é que acontecia, por exemplo, a alteração do pH quando diferentes alimentos entravam ali? A física nas correntes de convecção dos aquecedores solares. Como é que eu faço para poder... Que materiais são adequados? Como é que, por exemplo, acontece mais ou menos o aquecimento? Pois bem, isso aconteceu de uma forma tão legal e que as pessoas começaram a gerar renda, e a gente criou um banco. E esse banco começou a receber investimentos, e esses investimentos começaram a ser compartilhados pelos diferentes projetos, e inclusive começaram a ajudar as pessoas da comunidade a criar alguns empreendimentos. Olha, quando aconteceu, tem algumas características desse projeto que foram muito importantes. Um deles, que eu já citei, mas eu quero voltar a falar, é a transgeracionalidade. Esses projetos eles demoraram muito tempo, mas na hora que as pessoas, os alunos iam terminando os processos, a gente juntava os alunos que chegariam no segundo ano e começaram a compartilhar. E aí os alunos começaram a fazer escolhas para que eles pudessem ocupar lugar nesses projetos nos outros anos. Então, os projetos duraram muitos anos e por isso conseguiram tanto envolvimento. Além disso, a gente também trabalhou com algumas ferramentas importantes que estão sendo tratadas nesse congresso, por exemplo, como o processo de avaliação e portfólio. Eles faziam os portfólios e o processo para eles poderem alcançar os objetivos, a gente criava logo no início das etapas as metas que eles deveriam alcançar, mas era construído de forma coletiva. E eles estruturavam, eles faziam propostas de metas do que eles gostariam de chegar ao final da etapa, e a gente depois fazia uma avaliação dialógica
entendendo quais foram as metas que eles alcançaram, se eles não alcançaram, por que eles não, quais foram os motivos e dentro dos motivos, se de alguma forma era por baixo envolvimento ou eles mesmos começavam a assumir e era interessante que a gente tinha notas diferenciadas, tanto dadas por eles quanto a autoavaliação, quanto dadas para os professores e quase invariavelmente a gente tinha notas mais baixas por parte deles do que por parte dos professores. Aliás, não quase invariavelmente, mas era muito frequente acontecer isso. Então, todo esse percurso onde a gente construía a autonomia dos estudantes nesse processo de responsabilizar-se pela própria aprendizagem, responsabilizar-se pela proposta que ele mesmo fez e se envolver, tornou-se muito vigoroso. E aí, quando eu chego nesse processo, nesse olhar que a gente olha para trás, a gente vê uma das importantes integrações de metodologias ativas, que foi a sala de aula invertida. Por quê? A sala de aula invertida, o que ela fazia com o trabalho? Os estudantes, a gente fazia alguns mapas que a gente chamava de temas recursivos, e esses estudantes quando eles estudavam esses temas recursivos nesses projetos, a gente começou a encaixar dentro da estrutura disciplinar os aprendizados que eles tinham como forma deles começarem a ensinar para os colegas o que eles tinham aprendido e como é que eles tinham aprendido o processo. Então, quando a gente faz isso, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o processo de sala de aula invertida, porque as metodologias ativas elas precisam de ter uma característica cada vez mais aproximando-se de solução de problemas do cotidiano, da realidade, desvinculadas especificamente de um conteúdo a ser alcançado como alvo. O que a gente precisa. Então, quando a gente faz uma sala de aula invertida, onde o professor agenda o que o aluno deve estudar para a partir daí ele começar a desenvolver os seus trabalhos, não quero dizer que não é bom, que faz parte de um processo de desenvolvimento, mas é muito interessante que a gente comece a pensar que os fundamentos que precisam emergir da solução genuína de problemas, de solução articulada de problemas que partam dos interesses e dos estudos, dos aprofundamentos dos estudantes, que aconteceram pela sua diversidade, pela sua própria motivação. E o nosso papel como articuladores, como educadores, é fazer essa costura em torno dos temas recursivos, costura em torno das competências que foram desenvolvidas, e nisso está a importância dos mapas de competência, dos perfis de competência e também dos mapas conceituais. Quando a gente olha para esse processo como um todo, a gente vê esses dois ciclos. Mas quando a gente olha para o ensino médio, muitas vezes referenciado quase exclusivamente para poder formar pessoas que sejam capazes de serem aprovados no Enem, a gente percebe que numa fase tão promissora da vida das pessoas, a gente perde importantes oportunidades de desenvolver competências que são muito necessárias ao mundo do trabalho e especialmente também ao contexto das universidades. Com todo esse movimento, uma das parcerias que foram feitas nessa escola foi com uma empresa de educação americana chamada Cord, e que eu quero trazer porque na paulatina vigorosidade que vinha acontecendo com o desenvolvimento de competência desses estudantes, eles passaram a construir uma série de artefatos e de experimentos que eram utilizados na engenharia e começaram a estudar, a entender, ao mesmo tempo que eles entendiam a física e a química necessários para a sua ascensão no vestibular. O que acontecia é que esses estudantes, eles aprendiam com a mão na massa. Essa empresa tem uma máxima deles que é trabalhar hands-on.
E o hands-on, aprender trabalhando com as mãos, trabalhando, colocando as coisas para poder funcionar, é de uma transformação vigorosa. E eles produziam carrinhos, faziam medições, desde das mais simples, de medir o tempo de queda e perceber que de um equipamento de perceber que a velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado normalmente não acontece nos experimentos, que a ebulição da água normalmente não acontece a 100 graus, porque tem um conjunto de variáveis complexas envolvidas. Ele começa a entender que a aprendizagem ela não pode ser esterilizada. Ela não pode ser esterilizada, porque quando ele vai para vivenciar soluções e problemas do cotidiano, do trabalho, de alguma forma, ele vive uma complexidade de fatores, ele precisa de ter resiliência e uma série de habilidades, de competências para poder lidar com essa imprevisibilidade. Então, aprender para a imprevisibilidade, aprender para o diverso, talvez seja um dos maiores desafios das instituições educacionais. E isso só pode acontecer quando ele está exposto ao erro produtivo. Quando o estudante está exposto ao erro produtivo, ele tem várias oportunidades de vivenciar, errar e reconstruir. E não errar porque ele está fazendo uma prova que ele não alcançou o alvo mais adequado. Então, junto com a estrutura da transformação, que, como eu disse, ela pode ser lenta, paulatina, mas ela precisa de ser integrada, dialógica, construída coletivamente, o que a gente vê é que vão se transformando também os processos de avaliação. E os processos de avaliação se tornam mais consistentes, mais vigorosos. Tudo isso que eu acabei de dizer foi muito importante para mim, foi muito importante para os estudantes. Eu tenho acompanhado uma série deles nas suas carreiras profissionais, muitos estão fora do Brasil hoje. A grande maioria deles entrou em boas universidades. Hoje eles são muitos profissionais bem-sucedidos e profissionais com uma responsabilidade, com muita autonomia e especialmente profissionais preocupados, pelos que eu acompanho, preocupados com o desenvolvimento social adequado e sustentável, e com o desenvolvimento do trabalho, com perspectivas econômicas viáveis para o Brasil como um todo. Quando a gente pensa nessa trajetória como um todo, a gente fica vendo que alguns processos que são localizados têm enorme potencial de transformação dos estudantes e transformação das instituições. E isso me possibilita hoje, essa experiência que eu trouxe, me possibilita hoje contribuir para uma série de pessoas e instituições que têm enormes potencialidades, que têm vigorosos trabalhos, mas que ainda precisam de olhar para a aprendizagem por outras panorâmicas, com outros olhares. E aí, quando a gente acessa esse potencial transformador, as pessoas se envolvem, ampliam-se e transformam e alcançam seus resultados. Muito obrigado e foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.